Fala, turma boa! Pessoal, mais uma questão de dilatação, agora dilatação dos líquidos, prova do PSC, uma prova lá de 2009, questãozinha interessante. Vamos ler o enunciado e construir a solução para esse problema, tá beleza? Simbora! Um motorista de Manaus abasteceu seu carro com 40 litros de gasolina numa tarde em que a temperatura estava a 35 graus Celsius. Neste mesmo dia, choveu no final da tarde e durante a noite a temperatura ficou estável em 20 graus Celsius. Supondo que a gasolina, cujo coeficiente de dilatação vale 1,1 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, esteja em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente, pergunta: qual o prejuízo sofrido pelo motorista? Expresse sua resposta em porcentagem em relação ao volume inicial abastecido, tá bom? Então essa questãozinha aqui é bem interessante porque ela mistura a parte física de dilatação dos líquidos com porcentagem, que é um elemento matemático. Bom, vamos verificar como é que nós podemos resolver esse problema. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, ó. Primeiro, nós temos aqui o carro desse motorista em duas situações. Primeiro aqui, ele pela parte da tarde, em que, durante a tarde, a temperatura estava estável em 35 graus Celsius. O que esse motorista fez? Ele abasteceu seu carro com o seguinte volume de gasolina. Ele colocou aqui, ó, 40 litros, né? 40 litros de gasolina, numa tarde em que a temperatura estava a 35 graus Celsius. O que vai acontecer? Esse mesmo automóvel, ele, né, durante a noite, como a temperatura irá cair, o motorista irá notar um certo prejuízo na quantidade de gasolina que ele abasteceu durante a tarde, tá bom? Durante a noite, a temperatura caiu de 35 para 20 graus Celsius. E bem aqui nós vamos perceber que haverá uma mudança na quantidade de gasolina no tanque desse automóvel. O prejuízo que ele fala na questão, pessoal, é esse valor bem aqui, ó. É o tanto de gasolina que parece ter a menos agora no tanque desse carro. Por que isso vai acontecer? Porque nós temos o seguinte fenômeno acontecendo aqui, né? É uma dilatação térmica, só que de contração. A temperatura diminuiu e aí a gasolina contraiu, ou seja, ela diminuiu o seu volume. Essa diminuição no volume é que vai representar o prejuízo sofrido por esse motorista. E esse prejuízo está colocado em destaque bem aqui, ó, no tanto de gasolina que parece ter a menos no tanque desse carro. Tá legal, pessoal? Quanto que vale isso em porcentagem? Essa é a grande pergunta que esse probleminha está nos fazendo. Belezinha? Vamos lá resolver essa situação? Olha, a primeira coisa importante aqui que tu deve perceber é que esses 40 litros, ele é o que a gente chama inicialmente de volume inicial, tá legal? E aí nós vamos atrás do prejuízo. Presta atenção que esse prejuízo, ele nada mais é do tanto que essa gasolina, que esse líquido, irá dilatar. Então quer dizer que esse prejuízo ele representa o que, professor? Ele representa o ΔV, variação de volume. Só que aqui não é uma dilatação de expansão, é uma dilatação de contração. Fica alerta com relação a isso, tá? Ah, tá, beleza, professor. Então o que nós vamos fazer para descobrir esse ΔV, que basicamente vai representar o prejuízo? Nós vamos utilizar a equação, né, matemática para a dilatação, o que, professor? Para a dilatação volumétrica. Nós já fizemos isso em um outro vídeo aqui no canal, tá bom, pessoal? E não esqueçam, todo líquido só dilata de maneira volumétrica. Então a mesma equação que vale lá para a dilatação volumétrica dos sólidos irá também valer aqui para a dilatação dos líquidos, tá bom? Nós temos aqui, professor, o que mesmo? Uma dilatação volumétrica. Ah, beleza, show de bola. Ok, então vamos lá, vamos avançando. Pessoal, não esqueçam, o prejuízo vai ser representado por quem mesmo? O prejuízo vai ser representado pelo ΔV, o tanto, né, que o líquido vai dilatar, no caso a dilatação de contração. Então logo, como é que fica a nossa resolução, né? Vou botar bem assim, ó. Assim, a nossa resolução ficará da seguinte maneira, vê se tu concorda comigo. ΔV, que vai representar aqui
o prejuízo, né, sofrido por esse motorista será igual. Volume inicial, quanto que é o V0? Quanto é que tem inicialmente de gasolina no tanque do carro? Tem 40 litros, professor. Ah, tá. Então, eu vou botar bem aqui, ó. 40 litros vezes o gama. Gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Aqui nesse caso é o coeficiente de dilatação da gasolina. Lá na questão, ele fala que vale quanto esse valor? Tá bem aqui, ó. Vale 1,1 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Então, a gente vai pegar esse resultado, esse valor, e vamos substituir bem aqui. 1,1 10 a menos 3. Vezes a variação de temperatura. Durante a tarde estava a 35 graus Celsius. Durante a noite diminuiu para 20. Então, a variação de temperatura, toma cuidado. Ela vale menos. Ela é 20 menos 35. 20 menos 35 é menos 15. Tá bom? Fica alerta com relação a esse sinalzinho bem aqui. Ok, professor, e agora é só, né, fazer a matemática, tá, pessoal? Na verdade, isso aqui nem é matemática, né? Isso aqui é só uma continha. Então, nós temos que fazer essa continha aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar ΔV igual 40 multiplicado por 1,1 é como se fosse 4 vezes 11. Ou seja, isso aqui vai ficar 44 vezes 10 a menos 3 multiplicado por menos 15. Então, agora eu vou fazer aqui separado ao lado, vou multiplicar, né? 44 multiplicado por quanto, professor? Multiplicado por 15. Quanto é que vai dar essa resposta, né, pessoal? Isso aqui vai ficar assim. 5 vezes o 4 é 20. 5 vezes 4, 20, mais 2 lá em cima, 22. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 4 é 4. Fazendo a soma desses dois valores, nós temos 0, 4 mais 2, 6, e 4 mais 2, 6. Então, quer dizer que isso dá 660, né? Então, portanto, quanto é que fica a nossa variação de volume? Fica menos, toma cuidado, joguinho de sinal bem aqui, ó, sinal negativo, tá? Então, isso aqui fica menos 660 vezes 10 a menos 3. Só que eu posso, né, eliminar essa potência de base 10 com expoente a menos 3. Se eu eliminar esse valor, isso aqui fica assim, ó. ΔV igual a menos, aí a vírgula que está aqui ao lado desse último zero do 660 vai andar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, isso fica menos 0,66 litros. Tá bom, pessoal? Então, quer dizer que o prejuízo em termos de litro é de 0,66 litros. Só que a questão não pede o prejuízo dessa maneira. Ela pede o prejuízo em porcentagem. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Ó. Como a gente quer a nossa resposta em porcentagem, ó, logo nós vamos fazer o seguinte procedimento. Vê se tu concorda aí comigo. Ó. Nós vamos fazer 40 litros iniciais, né, que foi o que o motorista abasteceu. Isso aqui está em termos de porcentagem para 100% do volume abastecido. Então, 40 litros está para 100%, beleza? Só que o prejuízo foi de 0,66. Então, 0,66 litros está para quanto por cento do que foi abastecido pelo motorista? É isso que você tem que fazer, ó. Ou seja, uma regrinha de 3 simples, tá beleza? Se é uma regra de 3 simples, então tu pode aqui simplesmente multiplicar em cruzado, da forma que nós vamos fazer aqui, tá, pessoal? Logo, como é que vai ficar esse resultado? X vezes 40 é 40 vezes x, tá beleza? Igual 0,66 vezes 100 é só tu deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, vai ficar 66. Ou seja, o prejuízo em porcentagem vai ser de 66 dividido por 40. Que eu posso dar uma simplificada aqui, né? Eu posso chegar em cima e embaixo e simplificar por 2. Ou seja, isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 33 dividido por 20. Tá beleza? Só que nenhuma das nossas alternativas aparece em fração. Então, aqui nós vamos pegar esses dois valores e vamos fazer a divisão. Vamos dividir o 33 por 20. Tá legal? Posso fazer isso? Posso. 1 multiplicado por 20 vai dar 20. Para chegar em 33, vamos fazer direitinho aqui. Ó.
Isso vai ficar 33 menos 20, que vai resultar em 13. Posso dividir o 13 por 20? Não. Então, eu acrescento uma vírgula aqui e um zero ao lado desse número 13. E agora, quanto é que multiplica o 20 para dar 130 o próximo? Tem que ser o 6, né, pessoal? 6 vezes 20 vai dar 120. 130 menos 120, isso aqui resulta em 10. Coloco um zero aqui ao lado desse valor e agora divido por 20. 100 dividido por 20, isso aqui é exatamente 5. 5 vezes 20 é 100, para chegar em 100 não preciso de nada. Ou seja, quanto que é a nossa resposta, né, de 33 dividido por 20? 1,65, tá bem? Então vamos voltar bem aqui, ó. E aí, portanto, quanto é que vai ser o prejuízo quando for expresso, né, em termos de porcentagem? Vai ser de 1,65%. Beleza, pessoal? Então, tá aqui mais uma questãozinha resolvida e vamos destacar aqui a nossa resposta. Então, o prejuízo que esse motorista sofreu quando abasteceu 40 litros em uma tarde de 35 graus e à noite chegou com 20 graus Celsius, o prejuízo em porcentagem é de 1,65 do volume inicial dos 40 litros iniciais, tá bem? Vamos verificar se nós temos essa alternativa aqui em cima. Cadê? Tá aqui, ó. Claramente a letra A vai ser o nosso gabarito. Belezinha? Deixa eu diminuir aqui e vou colocar um destaque aqui para vocês. Então quer dizer que o prejuízo sofrido por esse motorista expresso em porcentagem é de 1,65%. Pessoal, se essa resolução te ajudou a revisar um pouquinho desse conteúdo, eu peço encarecidamente que você deixe o like no vídeo, possa se inscrever no canal para ajudar o professor e vamos pensar em outros exercícios de física, beleza? Tamo junto, turma boa!